Olá, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina espírita. Hoje estaremos com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos aqui nos apresentando. Somos da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, São Paulo, Santo Amaro. E temos essa oportunidade maravilhosa de nos reunir para os estudos da doutrina, os seus entendimentos, reflexões, que tantas luzes têm acendido em nosso caminhar. E aqui estamos nós para mais uma oportunidade. Então vamos assim, pedindo a bênção dos amigos espirituais que sempre nos acompanham nesses momentos onde buscamos o Evangelho do Mestre Jesus. E estão junto conosco a iluminar o nosso pensamento, a cuidar de nós, das nossas dores, das nossas ansiedades. É assim a condição do Mestre Jesus para conosco, do amparo e do amor estendido a todos nós. Então vamos assim, pedindo a bênção do Pai, da espiritualidade amiga, para que essa leitura de hoje seja de bom proveito para todos nós, que possamos, ao entendê-la, buscar colocá-la em prática, para que a nossa fé, além de ser uma fé raciocinada, ela possa ser uma fé viva, a fé praticada para conosco e para com os nossos semelhantes. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E estamos assim com o nosso capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós hoje vamos ver o item 11, Esquecimento do passado. Esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo amplo, é um dos maiores do Evangelho, exatamente porque a espiritualidade, sob a orientação do Mestre Jesus, fez o possível junto com Kardec para mostrar para nós que toda essa condição que vivenciamos aqui nessa grande escola chamada Planeta Terra, nós espíritos encarnados, tem sim os seus momentos de dificuldade, tem sim os seus momentos onde vai ser exigido de nós muita atenção, muita reflexão, muito bom senso, muita calma. E nós vamos precisar buscar amadurecer, vamos precisar buscar nos esforçar para dar o melhor de nós. E também traz a condição do amparo, porque apesar da gente estar falando aqui, como o título diz, a da aflição, da dor, do sofrimento, na verdade nós estamos falando da misericórdia do Pai para com todos nós. Então, para podermos entender o amor do Pai, a sua misericórdia, é necessário que aceitemos que somos espíritos eternos, que nós passamos sim por várias etapas de aprendizado, horas aqui na matéria, horas lá no plano espiritual, até alcançarmos o nosso destino, que é a perfeição. O Pai é um grande educador, ele tem um amor infinito por nós, mas é um amor exigente do Pai que conhece a cada filho e espera desse filho sempre o melhor. E nós temos condição de dar o melhor. E são chances e oportunidades que o Pai nos dá. Em hipótese alguma, nós estamos falando aqui de castigos, de condições terríveis, né? Não. O Pai nos dá a oportunidade da dor, do obstáculo, para que possamos assim crescer, nos esforçar, porque convenhamos, se tudo fosse facilidade, que movimento de subida nós faríamos, né? Qual é a nossa ascensão? A gente faz esse movimento, esse esforço de crescimento, porque existe
necessidades na nossa frente e a gente tem que superá-las, né? Mas com relação ao item esquecimento do passado, muitas pessoas dizem assim: poxa, mas por que a gente tem que esquecer o passado? Não seria muito melhor, muito mais prático voltarmos às reencarnações, principalmente nesse estágio em que nós estamos, na condição de espíritos em provas e expiações? Não seria mais aproveitável para nós voltar com as lembranças do passado? Então a gente tem que também entender que tudo que está na lei divina, tudo que o Pai determina para nós, suas criaturas, é o justo e o correto e o melhor para cada um de nós. Se o Pai coloca para cada um de nós, seus filhos, a condição da reencarnação, e junto com a reencarnação vem esse véu do esquecimento, porque é apenas um véu realmente, é porque assim é melhor para cada um de nós. E aqui a gente então vai refletir sobre esta questão, por que é melhor para cada um de nós, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, que se somos espíritos num processo de aprendizado, de educação, é lógico então entender que se hoje ainda somos seres um tanto quanto difíceis, um tanto quanto rebeldes com relação às leis divinas, à proposta de amor e de caridade, ainda não conseguimos perdoar plenamente, não conseguimos ainda pensar no bem-estar do outro, a gente geralmente pensa primeiro no nosso bem-estar. Então, é lógico a gente perceber que se hoje temos essa dificuldade, o nosso passado, as existências anteriores, elas não são melhores do que essa, já que nós estamos subindo degraus evolutivos. As encarnações anteriores são encarnações onde nós tínhamos mais dificuldades, mais paixões, mais defeitos, mais vícios, mais apego à matéria, às pessoas. O orgulho e o egoísmo ainda era maior dentro de nós. Então, o nosso passado, na verdade, traz para nós imagens, às vezes um tanto quanto difíceis sobre nós mesmos, sobre aquilo que fizemos de bem e de mal, e sobre aquilo que deixamos de fazer, porque é isso que os espíritos falam, né? Muitas vezes para fazer o mal, a gente não precisa fazer o mal, mas basta a gente deixar de fazer o bem. E como nós sabemos também que pela justiça divina nós reencarnamos sempre com aqueles a quem nós precisamos nos ajustar, estamos sempre ao redor de irmãos que precisamos colaborar para com o crescimento deles, ou eles vêm para colaborar conosco, mas muitas vezes nós estamos ali acertando contas, tentando fazer o bem que outrora, no passado, nós deixamos de fazer ou fizemos o mal, como nós falamos há pouco. Essa condição dessa reunião de espíritos reencarnados é a proposta de nós crescermos juntos, aprendendo a nos amar, a nos perdoar, colaborando uns com os outros. Então imaginamos assim, uma cena, né? Nós reencarnando dentro de uma família e dentro dessa família ali termos opositores, adversários ou pessoas que foram, né, no passado nossos cobradores, ou nós, né, praticamos algum mal. Imaginem, né, se nós tivéssemos a lembrança do passado, provavelmente nós teríamos grandes impactos emocionais, né? Sentiríamos medo, ansiedades, e uma série de outras emoções difíceis. Inclusive,
como nós dizemos sempre, o esquecimento do passado é um véu que se coloca. Então, para as crianças, e isso a gente pode observar de forma bem simples e fácil, tem muitas crianças que naquele período mais tenro, né, dos bebês, da primeira infância, a gente repara que é difícil o relacionamento delas, às vezes com o pai, com a mãe, com um irmão, ou com parentes, os avós, tios. Botar a criança, né? A criança tá quietinha, tá tudo bem, a gente põe ela no colinho de uma determinada pessoa e a criança começa a berrar, como se ela estivesse passando mal ou tivesse uma dor intensa. E isso acontece mesmo, né? E causa grande constrangimento entre as pessoas. Quando com relação aos pais, então, existe aquela condição do medo, né? O que está ali acontecendo? Então, a doutrina espírita, trazendo essa condição do entendimento de como funciona a reencarnação, como funcionam as leis divinas, tudo ali fica mais fácil para a gente poder identificar corretamente e cuidar. Bom, se eu aqui estou identificando uma dificuldade de relacionamento com o meu familiar, eu preciso trabalhar com que tipo de sentimento? Eu preciso trabalhar com o amor. Eu preciso tentar conquistar este coração através da calma, da boa vontade, do entendimento. Então a doutrina ela sempre vem para esclarecer, para nos orientar, para que assim então, com essa luz iluminando todas as nossas relações, seja dentro do lar, seja no ambiente de trabalho também acontecem essas coisas, né, de espíritos antagônicos. Com esta luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós podemos nos guiar mais seguramente e cumprir com aquilo que a gente determinou. Sim, porque esses encontros, eles são determinados muitas vezes por nós. Nós escolhemos antes de reencarnar. É que, como nós estamos falando, nós esquecemos, né? E isso é muito bom, esquecer, para não causar toda essa série de emoções difíceis. Então, lá no plano espiritual, isso quem conta bem é o André Luiz, né, nas obras dele. Todos nós, né, os espíritos que já têm uma certa condição de entendimento dessa escalada evolutiva e que têm vontade de crescer, nós solicitamos ao plano espiritual, ao reencarnar, que a gente encontre com fulano, com beltrano, com ciclano, que sejam nossos parentes, familiares, estejam próximos, para que a gente possa acertar essas arestas que foram criadas lá no passado. E o processo reencarnatório é muito interessante, porque demanda tempo. Não é assim que o espírito decide que vai reencarnar, pronto, acabou, no instante seguinte ele está reencarnando. Não, é todo um processo. Existem protocolos, fases, para que tudo seja organizado. Os encontros, as datas de reencarnação entre os espíritos que precisam se encontrar no plano material. Então, são mapas, exige até uma certa engenharia, né, por parte dos mentores espirituais, para que possa tudo dar certinho esses encontros, para que o nosso planejamento, para que aquilo que nós pedimos possa ser concretizado. E como nós falamos, é necessário esquecer, exatamente porque nós ainda não temos essa fortaleza moral de suportar essas lembranças de acontecimentos difíceis lá do passado. É necessário, né? É terapêutico esse esquecimento. E como a gente diz sempre, né, esse esquecimento é parcial, por isso que o plano espiritual diz, né, é um véu que se lança.
Nós, espíritos encarnados, durante o tempo em que nós estamos acordados, né, enquanto o corpo está aqui fazendo as suas atividades, muitas vezes a gente não tem muita noção das coisas. Nós podemos, sim, observar a nossa personalidade, as nossas tendências, né? Então, os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas paixões, as nossas vontades, os pontos positivos, os pontos negativos, né? Então a gente vai se observando e vai percebendo, bom, então, olha, até mesmo em termos de competências, né? Poxa, eu tenho uma facilidade incrível para música, ou então para culinária, ou então para artesanato, ou então eu tenho um aprendizado já na condição do entendimento do plantio, né, de cuidar das plantas, ou na matemática. Então, cada um de nós vai se observando e vai percebendo, né, coisas que nesta encarnação não foram desenvolvidas, mas que a gente traz de outras. Além disso, no momento em que o nosso corpo dorme, que a gente descansa, o nosso espírito, muitas vezes, lá no plano espiritual, nesse período que a gente chama de sonho, são vivências espirituais. E muitas vezes, através dessas vivências espirituais, são mostradas para nós flashes das nossas vivências anteriores, para que a gente então vá buscando entender quem realmente somos, né? Porque das características que trazemos, principalmente porque estamos aqui em aprendizado, como falamos. Então, tudo isso faz parte desse observar, tanto enquanto espírito, tanto aqui na realidade material, para que então a gente diga, poxa, olha, quanta coisa boa eu já aprendi, quanta coisa boa eu sei fazer, mas ainda tenho muitas coisas para resolver, né? Que preciso tratar delas, é a reforma íntima. E ao fazer essa relação, a gente então colocar diante de nós uma lista. Bom, o que eu vou fazer aqui primeiro para tentar resolver, melhorar um pouquinho, para sair dessa encarnação um pouquinho melhor de quando eu cheguei aqui, não é? Então, vou trabalhar comigo, vou me beneficiar, porque eu vou estar crescendo espiritualmente, desenvolvendo em mim valores morais, virtudes, a minha inteligência, a capacidade de conhecimento, são verdadeiros patrimônios espirituais. E ao fazer este exercício, eu estarei beneficiando todos aqueles que vão conosco. Então, se tenho dentro do meu lar dificuldades, ao buscar melhorar o meu interior, eu terei mais calma, mais paciência, mais respeito com o meu semelhante, comigo mesmo e com o meu semelhante. Então, as arestas vão sendo aplainadas e a convivência com todos vai melhorando, né? Então, a gente vai vendo que Deus nos dá o suficiente para podermos realizar este projeto de evolução. Nós é que muitas vezes, por não entendermos as leis divinas, por não termos este conhecimento que a doutrina traz, é que nos colocamos a dizer coisas que não fazem o menor sentido. Então, Deus não condena ninguém, muito pelo contrário. A reencarnação é a oportunidade que nós espíritos temos de aprender, de corrigir, de evoluir. Se tivéssemos apenas uma existência, que seria de nós aprender tudo, desenvolver tudo, capacidades intelectuais e morais numa existência apenas, não daria tempo. Resolver questões, né, entre os relacionamentos, os conflitos, a gente não teria tempo de resolver tudo isso. Muitas vezes demanda, né, o perdão entre as partes demanda muito tempo, demanda encarnações. Então, vamos pedindo a bênção do Mestre Jesus para que o nosso coração, a nossa mente se acalme diante das circunstâncias, utilizar da prece, utilizar também da observação da natureza, de tudo que nos cerca, para entender
as leis divinas. Que o Pai nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.